A história da humanidade é marcada por crueldades incompreensíveis. Ao longo dos séculos, os poderosos da Terra criaram métodos de tortura para subjugar os fracos, para esmagar a resistência e para desmantelar as almas humanas. Vamos explorar aqui nesse vídeo as 10 torturas mais doentias e cruéis que já foram inventadas. Número 1. A cadeira de ferro, século XV. Em primeiro lugar, temos a cadeira de ferro, uma das torturas mais brutais da Idade Média. Criada no século XV, esta cadeira era feita de metal e revestida com espinhos afiados. A vítima era forçada a se sentar nela enquanto os espinhos perfuravam suas costas, coxas e partes íntimas, causando dor insuportável. Em algumas versões, a cadeira era ainda aquecida para intensificar ainda mais o sofrimento. Usada como método de punição e coerção, a cadeira de ferro era uma exibição pública do poder absoluto dos torturadores. Número 2. O pêndulo de ferro, do século XVII. O pêndulo de ferro foi um dispositivo de tortura inventado no século XVII. Ele constituía em uma lâmina de ferro pendurada acima da vítima, que estava amarrada a uma mesa. O pêndulo balançava de forma pendular, cortando lentamente a vítima, começando pelo torso e indo em direção aos órgãos vitais. Esse método era usado para impor dor psicológica e física, com a vítima sabendo que sua morte era iminente, mas sendo torturada por um longo período antes de sucumbir. A Iron Maiden da Idade Média. A Iron Maiden tornou-se um dos símbolos mais famosos de tortura da Idade Média, embora seu uso real seja debatido pelos historiadores. Criada no século XIV, essa Câmara da Morte era um sarcófago de ferro com lâminas afiadíssimas no interior. Quando a vítima era colocada dentro, a porta se fechava e as lâminas perfuravam o corpo. A morte demorava horas, tornando o processo mais doloroso do que qualquer outro. Embora a eficácia real desse dispositivo ainda seja discutida, ele serviu como uma das mais cruéis formas de controle social. 4. A roda de tortura, do século XVI. A roda da tortura, popularizada durante o século XVI, era uma das formas mais horríveis de execução pública. A vítima era amarrada a uma roda de madeira e seus membros eram quebrados de forma brutal com martelos pesados. Em alguns casos, a vítima permanecia viva enquanto era exposta ao público. O destino da pessoa era uma morte lenta e agonizante, com o corpo sendo deixado em praça pública com uma advertência para os outros. 5. O torniquete ou tortura d'água, do século XVI. O torniquete, também conhecido como a tortura d'água, foi popularizado no século XVI. A vítima era forçada a beber enormes quantidades de água enquanto estava amarrada. O estômago da pessoa não conseguia processar tanta água, fazendo com que seu corpo inchasse e criasse uma sensação insuportável de sufocamento. Muitas vítimas dessa tortura morriam por asfixia ou danos internos irreparáveis. Esse método foi utilizado especialmente por regimes autoritários para obter confissões. Número 6. O desmembramento por cavalos, durante o século XV ao século XVII. O desmembramento por cavalos foi uma execução brutal, usada de forma bastante comum entre os séculos XV e XVII. A vítima era amarrada a vários cavalos, e em seguida os animais eram espancados para correr em direções opostas. O corpo da vítima era literalmente rasgado, com membros sendo arrancados das articulações. Muitas vezes, esse método de tortura era utilizado de forma pública, com o objetivo de amedrontar a população. Número 7. A guilhotina, que foi utilizada em 1789 durante a Revolução Francesa. A guilhotina, que se tornou o símbolo da Revolução Francesa de 1789, foi projetada para ser uma forma mais humanitária de execução, mas ainda assim representou um método brutal de tortura. Embora a morte fosse rápida, a exposição pública das execuções tornou-se uma exibição de poder brutal. Milhares de pessoas, incluindo figuras históricas como o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, foram executadas dessa forma. A guilhotina permaneceu em uso até o século XX, sendo símbolo de uma era de violência e revolução. A tortura do fio de ouro, do século XVI.
A tortura do fio de ouro era um método de tortura sutil, mas incrivelmente doloroso. Criado no início do século XVI, o método envolvia o uso de um fio extremamente fino e afiado. A vítima era amarrada com um fio, e ele lentamente penetrava a pele, cortando de forma quase imperceptível, mas excruciante. O tormento vinha do fato de que a vítima sentia dor constante, mas não conseguia perceber o que estava causando o sofrimento até o momento de sua morte. Número 9. A estaca, utilizado do século XV ao século XVIII. A estaca, ou empalação, foi uma forma de tortura usada principalmente na Europa e no Império Otomano entre os séculos XV e XVIII. A vítima era forçada a ficar em pé sobre uma estaca afiada que penetrava seu corpo, começando pela região anal ou genital e subindo até o seu peito. Esse método era devastador e a vítima morria lentamente, sofrendo intensamente. Além de uma forma cruel de execução, as estacas eram muitas vezes usadas como forma de aterrorização pública. O torso de ferro, do século XVI. O torso de ferro foi uma armadura de tortura criada no século XVI. Esta peça era composta por um torso de ferro forjado, projetado para encaixar ao corpo da vítima. Dentro da armadura haviam lâminas afiadas que penetravam na carne com qualquer movimento. A vítima não podia se mover sem ser perfurada, causando uma dor constante e extrema. O torso de ferro era mais usado como uma forma de humilhação pública e sofrimento prolongado. A história nos ensina sobre os erros do passado e nos lembra da importância de nunca permitir tais atrocidades se repetirem. E aí, o que achou do vídeo? Qual dessas torturas, na sua opinião, é a mais pesada? Qual delas você acha que é a mais leve? Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações de novos vídeos aterrorizantes ou curiosidades. Até a próxima!